A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, presta muito atenção. É muito profundo e muito pontual essa palavra, irmãos. E aí, irmãos, conforme o Senhor foi falando comigo, Ele me levou lá em Ezequiel 36. Dois versículos em específico. No versículo 26, o Senhor estava falando através do profeta Ezequiel, exatamente assim: eu colocarei um coração de carne e um novo espírito. Eu colocarei. Ele está falando aqui no futuro. E aí, então, irmãos, em uma das versões, puxando do hebraico, aí, assim, seguindo ainda nesse versículo, aí depois o Senhor fala exatamente assim: eu tirei o coração de pedra e coloquei um coração de carne. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando no futuro e no presente ao mesmo tempo. E eu amo essa dinâmica do Senhor, irmãos, porque este é o Senhor. Para Ele, o presente e o futuro está acontecendo ao mesmo tempo. Ele está lá e está aqui ao mesmo tempo. Mas aqui ele está dando ênfase. Eu tirei. Eu já tirei o coração de pedra, já troquei e já coloquei um coração de carne. E no começo desse versículo ele disse: e também já coloquei um novo espírito. Aleluia, aleluia. Irmãos, qual que é o ponto aqui, irmãos, que o Senhor começou falando comigo? Irmãos, o nosso coração, agora falando aqui, né, referente a nós, nosso corpo. O nosso coração, irmãos, é ele que bombeia sangue, não só para o nosso cérebro, mas para todo o nosso corpo, né? E o sangue que o nosso coração bombeia de volta para o cérebro e para o restante do nosso corpo, a gente fala que é o sangue oxigenado, que seria sangue limpo, para que assim o nosso cérebro se mantenha ativo, mas não só o nosso cérebro, mas como todo o nosso corpo. Mas se o nosso coração não bombeia esse sangue oxigenado para o cérebro e para o restante do nosso corpo, em questão de minutos, as nossas células cerebrais elas vão morrendo. É muito rápido, irmãos. E aí, não só uma morte cerebral, mas o restante do nosso corpo já não responde mais. Então, irmãos, o que o Senhor falou comigo? Este sangue oxigenado, este sangue limpo, é o sangue puro de Jesus, que não só foi derramado sobre nós, ele está em nós. Aleluia. E este fluxo de sangue oxigenado, que é o fluxo do sangue puro em nós, é o que mantém o nosso cérebro ativo. Aleluia. E todo o nosso corpo em funcionamento e com vida. É literal a vida do Senhor em nós. Como assim o Senhor vem falando? Mas aqui agora falando do sangue puro em nós, que é o sangue, irmãos, que nos mantém vivos, que mantém o nosso cérebro ativo e todo o nosso corpo. É o sangue puro de Jesus em nós, irmãos. Aleluia, o sangue oxigenado, o sangue real, que foi não só derramado sobre nós, mas que está literalmente em nós. É o que nos mantém vivos, é o que nos mantém saudáveis, irmãos. Aleluia. E aí, irmãos, o Senhor agora indo para Ezequiel 37. Então ali, irmãos, Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor no vale de ossos secos. E ali ele anda no vale e só vê um vale de ossos secos, irmãos. E então, o Senhor pergunta para Ezequiel o que ele está vendo. Ele fala: Senhor, eu estou vendo um vale de ossos secos. E aí o Senhor pergunta para ele: pode voltar a viver? E aí Ezequiel responde: tu o sabes, Senhor. Aleluia. E aí o que o Senhor está falando aqui hoje, irmãos? E ele estava falando para Ezequiel, eu estou parafraseando, exatamente como o Senhor falou comigo. Aleluia. O coração eu já troquei. Eu já tirei o coração de pedra, eu já tirei o coração morto, que não bombeava sangue puro, e já coloquei um coração de carne, onde bombeia o sangue puro, onde já tem vida em vocês. Aleluia. E eu já coloquei um novo espírito em vocês. E aí então, irmãos, o profeta Ezequiel, enquanto ele vai profetizando,
Aí ali ele descreve que houve uma grande agitação. E essa agitação, irmãos, não era uma simples bagunça, mas era tudo voltando para o seu devido lugar. Era cada osso ligando com o seu osso, e aí então vinha tendões, e aí então vinha articulação, e aí então vinha pele. E aí então o Senhor fala, então o Espírito sopra dos 4 cantos e coloca este grande exército de pé. Então, irmãos, o Senhor está falando aqui, eu já troquei o coração, eu já dei um coração de carne para bombear o sangue puro, aleluia, e já coloquei um novo espírito. Aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor está falando. Então, nós nos mantemos os nossos olhos fixos nele e voltados para as coisas do alto. Aleluia, não é sobre o cenário, não é sobre aquilo que a gente vem vendo, mas sobre aquilo que o Senhor diz. É nisso que nós nos firmamos todos os dias e permanecemos e perseveramos, irmãos. Aleluia. Se o Senhor já está falando, se o Senhor está falando que já trocou o coração e já colocou um coração de carne, um novo espírito, é porque ele já fez. E agora ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Para que fique de pé novamente, como uma verdadeira nação. Aleluia. Como um verdadeiro povo, como verdadeiros filhos, como verdadeiras famílias, assim como eu estabeleci, o Senhor está dizendo. Aleluia, para viver nos meus estatutos, segundo a minha palavra. Aleluia, o Senhor está dizendo, irmãos. E aí lá em Ezequiel, ainda em Ezequiel 36, no versículo 32, é exatamente o que o Senhor está falando aqui hoje. Aleluia, o Senhor não faz isso por nós, irmãos, por nós. Então nós continuemos nos humilhando diante do Senhor e naquilo que cabe a nós fazer, porque aquilo que cabe ao Senhor ele já fez, irmãos, e está fazendo. Não por nossa causa, irmãos, não por nossa causa ele está falando, não por nós, mas porque é a palavra dele, mas porque é assim que ele desejou e decretou que fosse, não só sobre a nossa nação, não só sobre o nosso povo, mas sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre as famílias e sobre os filhos de Deus, para que de fato sejam vistos como o povo de Deus, como a nação santa e como os filhos e as famílias que o Senhor assim juntou e o fez. Aleluia, aleluia. Entenda aquilo que o Senhor está falando, irmãos, neste dia. Aleluia. O Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Ouçam aquilo que o Espírito do Senhor está dizendo neste dia e nos mantemos fazendo aquilo que cabe a nós. Aleluia. Amém, Jesus.